Se riqueza fosse só dinheiro, ninguém estaria prestando tanta atenção em mim. Mas e se riqueza for outra coisa? Infraestrutura, dados, controle. Decisões constroem impérios. As mesmas decisões podem destruí-los. Arquitetos de fortuna. Como decisões podem construir ou demolir riqueza. Eu não estou acumulando dinheiro, eu estou acumulando poder. E se o jogo continuar como está, eu posso me tornar o primeiro trilionário da história. Mas isso é só o sintoma. O problema é o sistema que permite isso. A maioria das pessoas tenta me entender olhando para o resultado. Isso é um erro. Você entende o que eu faço olhando para o padrão. Eu nasci em Pretória, ambiente rígido, exigente, pouco espaço para fragilidade. E tinha um elemento central: isolamento. Crianças isoladas normalmente quebram. Algumas constroem mundos próprios. Eu construí. Quando você é isolado por muito tempo, você começa a observar mais do que participar. E quando você observa, você percebe padrões que outras pessoas ignoram. Como as pessoas reagem, como tomam decisões, como seguem umas às outras, sem perceber. Isso muda a forma como você vê o mundo. Você deixa de ver pessoas e começa a ver sistemas. Com o tempo, eu percebi um padrão nesses perfis extremos: baixa necessidade de validação, alta tolerância ao desconforto e uma obsessão por controle. Enquanto outras crianças buscavam pertencimento, eu buscava previsibilidade. E previsibilidade vem de uma coisa: entender sistemas. Controle não é sobre poder, é sobre reduzir incerteza. E quando você cresce em um ambiente imprevisível, reduzir incerteza vira prioridade. Eu não lia por curiosidade, eu lia para dominar. Foi assim que eu comecei a pensar, em termos de engenharia e não de emoção. Quando você entende sistemas, você não reage ao mundo, você reconfigura ele. Mas isso não foi só genialidade, foi contexto. Eu tive acesso, livros, tecnologia, ambiente intelectual. Sem isso, talvez fosse só isolamento improdutivo. Quando eu cheguei aos Estados Unidos, eu não entrei como empregado, eu entrei como operador de sistema. Zip2 parece pequeno, mas revela muito. Não era tecnologia avançada, era timing, internet e negócios locais ainda desconectados. A maioria das pessoas tenta criar algo novo. Isso é mais difícil e mais lento. Existe um caminho mais eficiente: encontrar algo que já está acontecendo e acelerar. Eu não criei demanda. Eu conectei uma que já existia. Eu não precisei inventar o futuro. Eu precisei chegar antes dele. Primeira regra do dinheiro em escala: você não cria o jogo. Você entra no jogo certo, antes da maioria. Depois, pagamentos. Isso evoluiu para o que ficou conhecido como PayPal. E aqui está o ponto mais importante: dinheiro é comportamento, não é matemática. As pessoas não gastam baseado em lógica, gastam baseado em emoção, contexto e fricção. Se você reduz fricção, o dinheiro flui. E quem controla o fluxo, começa a ver o sistema inteiro. Pagamentos são uma das infraestruturas mais poderosas do mundo. Quem controla transações, entende comportamento. E quem entende comportamento, antecipa o mercado. Quando eu vendi o PayPal, eu não saí rico, eu saí com munição. Rico é quem ganha dinheiro. Perigoso é quem ganha poder de alavancar dinheiro. A narrativa popular diz que eu arrisquei tudo. Isso está incompleto. Sim, eu concentrei praticamente todo o capital em Tesla e SpaceX. Mas vamos olhar isso como um operador. Existem dois tipos de risco: ruína e volatilidade. Eu assumi volatilidade extrema, mas reduzi risco de ruína com rede, reputação, acesso. Isso não é o mesmo risco que a maioria assume. Isso é risco com amortecedor invisível. 2008, crise global, empresas quebrando, foguetes falhando, Tesla quase colapsando. E aqui está o ponto psicológico mais importante. A maioria das pessoas reduz risco sob pressão. Eu aumentei. A maioria das pessoas chama isso de irracional. Mas existe uma lógica. Quando o potencial de ganho é exponencial, jogar seguro pode ser o maior risco, porque você perde o timing. Pessoas comuns pensam assim: como eu evito perder? Operadores pensam diferente: como eu não perco essa oportunidade? Essas duas perguntas levam a decisões completamente diferentes. Porque eu não estava jogando para sobreviver, eu estava jogando para dominar um setor. Agora você começa a entender o padrão.
Eu não construo empresas isoladas, eu construo infraestrutura interligada. Se você quer entender o futuro, não olhe para produtos. Produtos competem. Infraestrutura absorve competição. Produtos precisam convencer. Infraestrutura, quando bem construída, se torna inevitável. E é por isso que produtos mudam rápido, enquanto infraestrutura permanece. Porque quem controla a infraestrutura não compete. Define as regras do jogo. Existe uma diferença que quase ninguém percebe. Quando você compra um produto, você está escolhendo. Mas quando você depende de uma infraestrutura, você já não tem escolhas. Você está operando dentro dela. E no momento em que isso acontece, o poder muda de lugar. Agora olha para as camadas. Tesla não é só carro, é energia, mobilidade, coleta de dados e autonomia. SpaceX não é só foguete, é satélite, internet global e posicionamento estratégico. X é distribuição de informação, narrativa e atenção. E o Grok é a tentativa de interpretar tudo isso em tempo real. Separadas são empresas, conectadas são um sistema. O mercado tradicional precifica empresas, mas o que gera valor de verdade é o controle de fluxo. Fluxo de energia, fluxo de informação, fluxo de dados. Porque quem controla o fluxo não depende de vender produto, ele gera valor continuamente. E é aqui que o jogo muda. Você deixa de ganhar por transação e passa a ganhar por dependência. E dependência escala melhor do que qualquer produto. Quando você conecta tudo isso, você cria um ciclo. Você produz, você coleta, você analisa e você melhora o sistema. E quanto mais o sistema melhora, mais pessoas entram. E quanto mais pessoas entram, mais forte ele fica. Isso é efeito de rede, mas em nível estrutural. Dados sozinhos não significam nada. Mas quando você conecta dados com inteligência, você começa a prever comportamento em escala. E prever comportamento é o passo antes de influenciar. E influenciar é o passo antes de controlar. Isso não é empresa. Isso é um ecossistema fechado. E é por isso que o dinheiro não está no produto. Está na infraestrutura que torna o produto inevitável. Agora vamos sair do discurso e entrar na mecânica. Para alguém atingir 1 trilhão, não basta crescer. Crescimento linear gera resultado, mas não gera poder. Só crescimento exponencial cria esse nível de dominância. E crescimento exponencial não vem de esforço, vem de estrutura, escala, rede, dependência. Sem esses três, você cresce. Com esses três, você domina. Empresas tradicionais vendem produtos, plataformas criam ecossistemas, mas infraestruturas criam dependência. E só uma dessas coisas escala sem limite claro. Agora você começa a entender o comportamento do mercado. Por que ele aceita valuations que parecem absurdos? Porque não está precificando o presente, está antecipando o controle futuro. Se o mercado acredita que você vai controlar uma infraestrutura, ele antecipa esse valor hoje. O trilhão não é construído ao longo do tempo, ele é precificado antes de existir. Tesla entrega a escala, SpaceX entrega a infraestrutura e o Grok entrega a inteligência. Separados são negócios, mas quando você conecta tudo isso, você cria uma máquina de geração de valor. O trilhão, no final, não é um número, é um efeito colateral de domínio sistêmico. Agora vem a parte que realmente define o futuro. Quando um único grupo controla comunicação, infraestrutura e inteligência, o mercado muda de natureza, ele deixa de ser livre e passa a ser dependente. E dependência muda tudo, porque quando algo se torna essencial, deixar de usar deixa de ser uma opção. Você pode até não gostar, mas não consegue sair. E no momento em que isso acontece, o mercado deixa de ser escolha e passa a ser necessidade. E necessidade é o nível mais alto de poder econômico, porque não depende de convencimento, depende de funcionamento. Elon Musk não é a história. O que você viu aqui não é sobre um homem ficando rico, é sobre alguém que entendeu o jogo cedo e percebeu que jogar não era suficiente. Então ele fez outra coisa, ele construiu o tabuleiro. E quando alguém constrói o tabuleiro, ganhar dinheiro deixa de ser o objetivo, vira consequência. O tabuleiro é dele. E no novo jogo, quem define as regras já está no futuro. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Bem-vindo a J Finanças. Educação financeira sem enrolação. Pronto para parar de reagir e retomar o controle sobre o seu dinheiro? Se inscreva agora. Curta, compartilhe. Comece a transformar sua vida financeira agora.